TV Alesp passa a transmitir diretamente do plenário da Câmara Municipal de Itapetininga a 10ª audiência pública do Orçamento 2018, uma realização da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para presidir os trabalhos na manhã de hoje, convido à mesa o deputado Ulisses Tassinari, o doutor Ulisses. Também convido à mesa o vereador Milton Neri Neto, vice-presidente desta Casa de Leis, representando o presidente da Câmara, Edson Brum. Também convido à mesa João Luiz de Souza, secretário de Finanças de Itapetininga, representando a prefeita Simone Marqueto. Muito bem-vindo, secretário, representando todo o Poder Executivo Municipal da região. Ainda convido à mesa o deputado Raul Marcelo. Deputado. Queiram se sentar, senhores. Aliás, convido as demais autoridades a ocuparem aqui o espaço e eu vou anunciar e nominar agora autoridades presentes. Queiram se sentar, por favor. Anunciar a presença do vereador de Itapetininga, Eduardo Prando, também Marcelo Lisboa Machado, presidente da Câmara de Campina de Monte Alegre, João Paulo Dantas Pinto, vereador em Alambari, Luiz Carlos Arantes Barbosa, vereador em São Miguel Arcanjo, Marcos Tadeu Quarentei Cardoso, vereador de Itapetininga, Gil Salles Albach, vereador em São Miguel Arcanjo, Evaristo Mariano Leite Neto, vereador em Alambari, Gil Vicente de Oliveira Júnior, prefeito de Campina de Monte Alegre, Marcos dos Santos Silvério, vereador de Itapetininga, Guilherme Hungria, assessor de imprensa, representando o deputado estadual Edson Giriboni, Silas Guerin Cardoso, chefe de redação do Jornal de Itapetininga, e André Antônio Fonseca Diniz, diretor regional do Sindisaúde de Sorocaba. Ao longo desta audiência pública, nominaremos demais autoridades presentes. Com a palavra para sua saudação, presidente Dr. Ulisses Tassinari. Muito bom dia a todos, a todas. Eu quero cumprimentar e saudar a mesa, que está composta pelo vice-presidente da Câmara de Itapetininga, vereador Milton Neri Neto, secretário de Finanças de Itapetininga, representando a prefeita Simone Marqueto, João Luiz de Souza, o caro colega deputado Raul Marcelo. Quero saudar também os vereadores Marcos dos Santos Silvério, Evaristo Mariano Leite Neto, vereador de Alambari. Quero saudar Gil Vicente Oliveira Júnior, prefeito de Campina de Monte Alegre, vereador Gil Salles Albá, vereador de São Miguel Arcanjo, Marcos Tadeu Quarentém Cardoso, vereador de Itapetininga, Luiz Carlos Arantes Barbosa, vereador de São Miguel Arcanjo, João Paulo Dantas Pinto, vereador de Alambari, Marcelo Lisboa Machado, presidente da Câmara de Campina de Monte Alegre, e Eduardo Prando, vereador de Itapetininga. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui em Itapetininga hoje. Nós estamos substituindo o deputado Edson Giriboni, que está impossibilitado, tem um compromisso na Assembleia inadiável, e dizer da minha grande satisfação, ontem nós tivemos em Itapeva uma audiência pública, quer dizer da importância dessas audiências. É uma louvável iniciativa da Assembleia Legislativa, através da Comissão de Finanças, Orçamento, Planejamento, porque a Assembleia vai até a população, em todos os confins do Estado, realmente buscar as prioridades, aquilo que realmente é necessário, que só a população local é que pode nos informar. E isso nos ajuda muito no nosso trabalho. Se nós trabalharmos em cima de prioridades, eu acho que o trabalho ele é muito mais objetivo e pode render muito mais frutos. Quero agradecer a presença de todos, o interesse de todos. Isso é de extrema importância, a participação da população. Podemos iniciar? Nós iniciamos.
Então, nós vamos passar a palavra aos outros componentes da mesa para que façam também a sua saudação. Bom dia a todos. Para a Câmara Municipal de Itapetininga, é um prazer receber essa audiência pública tão importante, né? Aqui na Câmara, aqui mesmo a gente debate questão aí que precisa melhorar na nossa região, na nossa cidade. Então, é com muita alegria. Sejam bem-vindos a Itapetininga, sejam bem-vindos a essa audiência pública. Muito obrigado. Passar a palavra ao João Luiz de Souza, secretário das Finanças de Itapetininga. Bom dia a todos. Gostaria de, em nome da prefeita Simone Marqueto, agradecer a presença de todos aqui nessa sessão, aqui nessa audiência pública, na qual eu destaco em especial a presença da população, que é o mais importante nesses momentos. Nós, quanto agente público ou vereadores, prefeitos, nós estamos sempre a serviço da população. E quando a população se faz presente, é essa pessoa que a gente tem que ouvir, tem que registrar e trabalhar para procurar sempre transformar esses sonhos, esses anseios, essas reivindicações em realidade. Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença ilustre do Dr. Ulisses Tassinari, deputado estadual, a presença do senhor Raul Marcelo, deputado estadual, do vereador Milton Neri, vice-presidente dessa honrada Câmara Municipal, o vereador de Itapetininga, Marcos Tadeu, vereador também de Itapetininga, Eduardo Prando, Dr. Mário Carneiro, também vereador aqui de Itapetininga, vereador Marcos Silvério, também de Itapetininga, o senhor Gil Vicente de Oliveira Júnior, prefeito do município de Campina do Monte Alegre, o senhor Marcelo Lisboa, presidente da Câmara do município de Campina do Monte Alegre, o senhor Gil Salles Albach, presidente da Câmara de São Miguel Arcanjo, o senhor Luiz Carlos Barbosa, vereador de São Miguel Arcanjo, o senhor Evaristo Mariano Leite Neto, vereador de Alambari, o senhor João Paulo Dantas Pinto, vereador do município de Alambari, o senhor Guilherme Hungria, que representa hoje o deputado da nossa região, da nossa cidade, o senhor Edson de Oliveira Giriboni, e já aproveito para justificar a ausência dele, por ser membro desta ilustre comissão de finanças. Hoje foi convocado para uma reunião extraordinária na Assembleia Legislativa, e como foi um dos mentores desse ato, desse momento, então ele sentiu não estar presente, mas está bem representado pela sua assessoria. O senhor André Antônio Fonseca Diniz, diretor regional do Sim de Saúde de Sorocaba, Valquíria de Souza, representante da APOESP de Itapetininga, e quando a gente fala APOESP de Itapetininga, são os municípios também que estão ligados à APOESP de Itapetininga. E também agradecer a presença de demais autoridades presentes, mas em especial a presença daquelas pessoas que deixaram seus lares, arrumaram um espaço, um momentinho, para se fazer presente, né, que não tem nenhum vínculo político ou público, mas que tem um interesse de manifestar. E eu gostaria de deixar para vocês claro que, por mais que pareça um ato, pareça não, é um ato formal, eu gostaria que as pessoas realmente se sentissem à vontade para tomar o microfone na hora que for dado a palavra e fazer suas manifestações, porque as pessoas que se deslocaram lá da Assembleia Legislativa de São Paulo, outros prefeitos e vereadores de outros municípios, todos irão fazer as suas anotações e estarão sim correndo junto com o cidadão na busca da realização desses anseios. Então, eu gostaria que todos que estão aqui, nesse momento, aproveitem essa rara oportunidade, né,
de realmente fazer com que a sua voz tenha um peso, eu acho que até muito maior do que o voto que deu na urna para qualquer político, independente de estar aqui ou não. Tá? Muito obrigado, sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade. Com a palavra para suas considerações, o nobre deputado Raul Marcelo. Eu vou falar aqui na tribuna, que eu falo em pé, como eu tenho um parafuso no joelho, aí eu falo um pouquinho, começa a doer, já... Se eu falar sentado, eu falo mais. Eu quero primeiro cumprimentar meu colega da Assembleia, o deputado Ulisses, né, uma satisfação, meu conterrâneo, lá da cidade de São Pedro Turvo, né? Para quem não sabe, eu nasci na cidade de São Pedro Turvo, mas a minha mãe teve o parto no Hospital das Clínicas em Marília, e eu vim aqui para Sorocaba com 1 ano de idade, mas meus avós, né, continuam com propriedade lá até hoje, sempre visito lá São Pedro, uma região importante também do estado, e é sempre um prazer, a gente sempre conversa bastante sobre as nossas origens, né, deputado Ulisses, e é um prazer estar aqui contigo em Itapetininga. Cumprimentar o nosso vereador aqui, em seu nome cumprimentar toda a Câmara Municipal, nosso secretário, estender os cumprimentos à prefeita, a prefeita da área da comunicação, jornalista reconhecida na nossa região, né, e cumprimentar os demais membros aqui e a população que participa dos movimentos sindical, dos movimentos sociais e que vem aqui à Câmara de Itapetininga hoje para essa importante reunião. Eu fiz questão de vir aqui para falar 2 coisas. A primeira delas é a seguinte: essa é uma iniciativa importante, uma brilhante iniciativa da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. E sempre quando eu posso, eu vou nas reuniões do orçamento. Por quê? Por uma simples razão. Os países desenvolvidos, os países ricos, todos fazem o que nós estamos fazendo aqui, que é a descentralização da discussão e também, e aí nós não fazemos, que eles fazem, a descentralização da verba. A China, a gente discute muito que é centralizada. Na China tem um partido só, uma questão discutível lá da democracia. Lá é tudo centralizado, os projetos de longo prazo. Agora as regiões têm autonomia para discutir aonde vai ser aplicadas as verbas. Isso, inclusive, que mantém uma certa paz social na China. Na Alemanha, a mesma coisa. Na Alemanha, inclusive, os bancos de fomento são todos regionais. A Polônia, que é o principal país que saiu da crise agora, da Europa também, tudo é centralizado, né? Estados Unidos, a mesma coisa, tudo descentralizado. Só para se ter uma ideia, os municípios no Brasil ficam com 15% do orçamento. Os países desenvolvidos, a média é 45%. A Bélgica chega a 70%. E nós ficamos com 15%. A minha cidade de Sorocaba, o orçamento é 2,5 bilhões. Se fosse 40%, 45%, Ulisses, nós teríamos um orçamento de 7,5 bilhões para poder enfrentar os dramas da saúde, da educação, do transporte público, lixo, meio ambiente e todos os dramas que estão colocados para o nosso povo. E é o mesmo caso aqui de Itapetininga, e esse é o caso generalizado de todo o estado. Então essa é uma boa iniciativa. O problema é o quê? É que a iniciativa não vem acompanhada do financiamento. Nós podíamos ter aqui a Caixa Econômica, Banco Federal, ter representantes do BNDES, estar discutindo junto aqui com os setores da economia da cidade, comércio, as startups, os pequenos empresários, para poder discutir as linhas de financiamento. Vocês sabem que o nosso país é o país que tem a maior taxa de juros do mundo. Para a pessoa emprestar dinheiro num banco, hoje o banco vira sócio. O banco é sócio das empresas, todas as empresas do Brasil, e é sócio do comércio, maquininha e cartão de crédito 5%, na Europa é 0,18%. Então, de fato, hoje nós temos uma economia que funciona para o Itaú, para o Bradesco e para o Santander. É por isso que o Brasil se inviabilizou, porque ninguém consegue, não tem país no mundo que consiga funcionar com aquele que intermedia a produção da riqueza, que é o sistema financeiro, sendo o grande, vamos dizer assim, o grande agente da economia. Na verdade, é o setor de intermediação apenas, mas no Brasil virou aí o fim em si, que é o setor financeiro. No Japão, a taxa de juros está negativa. O sujeito empresta R$100 mil no banco lá, vai pagar 99 mil no final do ano. Aqui você vai levantar dinheiro no banco, pessoa jurídica, com 20 anos de conta, você tem que dar propriedade de garantia, e ainda o cara vai te cobrar 80%, 70%. Você inviabiliza a economia. Essa é a situação nossa. Inviabiliza a economia pelo lado privado, das empresas, inviabiliza pelo lado do consumo,
nós estamos com 60 milhões de brasileiros, com cidadãos nossos, com o nome famoso, nome sujo. Por que está com o nome sujo? Porque vai comprar no comércio e a taxa de juros no comércio também é muito alta. Em vez de comprar 2 fogão, a dona de casa compra 1 para pagar em 2 anos, é o mesmo preço que 2. A taxa de juros é 80% a média, de linha branca. Né? Você vai na Europa, a Media Market, que é o Carrefour deles lá, maior rede de supermercado da Europa, qual que é a taxa de juros anual? 12%. Então o cidadão não compra 1, ele compra 2 eletrodomésticos. Isso movimenta a economia, gera emprego e não comprime o orçamento das famílias, que é o caso nosso. E, para finalizar, o caso do Estado. O governo federal emite títulos da dívida pública para poder pagar suas contas. Qual que é o nó nosso? A dívida no Brasil é pequena, 80% mais ou menos aí do PIB nosso. No Japão é 200%, nos Estados Unidos também. A nossa dívida não é tão grande. Qual que é o problema dela? É que a dívida não é grande, mas a taxa de juros é alta, é igual o dever para agiota. Falo muito isso na Assembleia. O deputado Ulisses aqui é prova disso. O cidadão deve R$500, é uma dívida pequena, se ele ganha 2.000, 1.500. O problema é que a taxa de juros é tão grande que ele tem que pagar 200 por mês. Então ele só fica pagando os juros, não consegue abater o principal. Esse é o pepino nosso aqui no Brasil. Né? Esse é o problema. A dívida era de 70 bilhões quando o Fernando Henrique assumiu, ele deixou em 700 para o Lula pegou, deixou em 1,5 trilhão, a Dilma pegou, deixou para o Temer em 3,5 trilhões, já está em 5. Entendeu? E o governo ano passado federal deixou 500 bilhões para rolar a dívida, o governo estadual, que é o nosso governo de São Paulo, vai deixar esse ano 12 bilhões para rolar a dívida e a dívida cresce. Por quê? Porque a taxa de juros é muito alta. Paralelo a isso, nós temos outro problema, que é o problema da desoneração fiscal, que nós montamos uma frente parlamentar na Assembleia semana passada, que tem um impacto para os servidores públicos, e para os investimentos nas nossas regiões. Por quê? Porque o governo está deixando de arrecadar recursos com a desoneração fiscal. E o Tribunal de Contas, que é um órgão que nos assessora lá na Assembleia, fez um relatório a partir do conselheiro Roque Citadini, dizendo que nem o tribunal consegue investigar a desoneração fiscal, porque não sabe-se quais são as empresas que conseguem a desoneração fiscal. Esse ano aqui nós vamos deixar de arrecadar, senhores e senhoras, 15 bilhões de reais com as desonerações fiscais. Eu não sou contra a desoneração fiscal. De repente, para uma empresa que vai trazer novas tecnologias, para uma empresa que vai gerar empregos, pode ser importante. O problema é que virou uma política sem freio. E não passa pela Assembleia. O governo faz por decreto. Tem uma questão, inclusive, sobre controle público e transparência. O impacto nos municípios é gigantesco, porque o Fundo de Participação dos Municípios é ICMS na veia. Entendeu? E a desoneração fiscal, o grosso dela é em cima do ICMS. Entendeu? Então, você tem municípios aqui no nosso estado que só tem verba do Fundo de Participação dos Municípios, que é ICMS, porque não tem indústria. Não é? Então, vivem dessa verba, é uma verba muito importante. E na medida que o governo abre mão de 15 bilhões, você tem um impacto gigantesco nas políticas sociais em todo o estado, sem encontrar nas nossas universidades, o sistema de saúde, o sistema educacional do estado de São Paulo. Então, são questões muito importantes. E aí, por último, a dívida dos maus pagadores em relação ao governo de São Paulo. O orçamento nosso aí está em torno de 250 bilhões. Sabe qual que é o volume de empresas que devem para o governo só de ICMS e não pagam? Chegou para mim um requerimento agora, atualizado de junho de 2017, presidente. O governo do estado de São Paulo tem uma dívida ativa de 350 bilhões de reais. Só de ICMS, 330. Eu pedi a lista, inclusive, dos 1.000 maiores devedores. Vou publicar nas redes sociais. Nós estamos fazendo o levantamento exato de quem são os CNPJs, para poder fazer uma publicação que possa dar transparência aos maiores devedores. Ou seja, nós temos mais de um orçamento de empresas que devem para o governo de São Paulo, e a denúncia do Sindafesp, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais de Renda do Estado, é que muitas empresas não pagam os impostos e são beneficiárias de desoneração fiscal. Aí é uma conta que não fecha, né? Então você tem uma queda na atividade econômica, uma crise no país, que é um problema real, só que você tem ao mesmo tempo o governo abrindo mão de arrecadação, uma dívida pública que impacta o orçamento estadual de forma violenta e um mar de devedores que não pagam os seus impostos. Junta tudo isso, dá o quê? Dá essa crise que nós estamos atolados até o pescoço, que está fazendo com que 15 milhões de concidadãos nossos fiquem sem emprego. E mais 5 milhões deixam de procurar emprego, que não estão procurando mais. E mais 10 milhões para sobreviver tem que vender picolé na praça, ficar cuidando do carro, ou vendendo bala nos semáforos, aí fazendo o famoso biscate para sobreviver. Esse é o drama do nosso país agora. Nós estamos chegando na Semana da Pátria.
O Getúlio Vargas foi um grande presidente do nosso país. Em 1936, na Semana da Pátria, ele fez o seguinte pronunciamento, disse ele: independência formal é muito fácil, o difícil é buscar independência econômica, independência tecnológica e também independência cultural. E eu vim aqui para dizer essas palavras para os senhores e para as senhoras. Nós estamos na Semana da Pátria, daqui 2 dias nós vamos hastear a bandeira, vamos cantar o hino nacional. O Brasil conseguiu a independência, muito que bem. Só que e a nossa independência tecnológica, e a nossa independência financeira, e a nossa independência quanto nação, de fato, para ser um país soberano? Não dá para fazer país com uma economia que não funciona, onde os bancos ganham, e o resto do povo fica nessa situação, as empresas falindo, as pessoas devendo, e o governo sem dinheiro para fazer investimento. Então, a gente faz essa reunião que hoje era muito importante, importantíssima, descentralização da discussão do orçamento. Só que é preciso dar o passo seguinte que os países desenvolvidos deram, é que junto com o debate político, você disponibilizar o recurso para discutir o problema do IANSP, tem aqui o representante do IANSP, e você ter o dinheiro para poder resolver o problema do IANSP, discutir o problema da infraestrutura aqui na região, você ter o dinheiro para poder resolver o problema. As demandas da prefeitura, com certeza, são muitas, parcerias, o problema das creches do município, o governo do estado tem que ter linha de crédito para poder liberar recursos, para poder fazer as creches, que as prefeituras não conseguem dar conta, é uma demanda enorme. Você tem que ter o recurso para poder fazer frente a essa questão. E dinheiro tem, é um problema de governança, para fechar com isso. O problema nosso é que nós precisamos de político com P maiúsculo no nosso país, político nacionalista, que goste do Brasil, que saiba cantar o hino nacional, entendeu? Que ame os símbolos da pátria. É isso que nós estamos precisando, porque infelizmente Brasília virou um covil de corruptos. Aquilo ali é pior do que o PCC. Por quê? Porque está inviabilizando uma nação inteira. Então é disso que nós precisamos. E de reuniões como essa para entender o orçamento e de pressão política para que daqui 1 ano, 2 anos, quando a gente voltar aqui, junto esteja também o pessoal da Fazenda, com, se possível, até com a caneta e o cheque já para liberar o dinheiro junto com o debate, porque senão o que acontece? As pessoas se frustram. Eu vou naquela reunião por quê? Era para estar lotado isso aqui. Eu vou na reunião por quê? Te fala, e depois nada acontece, não é isso que o povo fala? E essa é a grande preocupação da Assembleia. A gente precisa vincular o debate do orçamento ao orçamento impositivo, como é no Japão, como é na Inglaterra, como é na Alemanha. O povo reúne com os deputados, aprovou a lei, o executivo tem que cumprir, acabou. Esse é um debate que está colocado na Assembleia, deputado Ulisses, é uma grande tarefa para nós, a conseguir resolver isso. Porque, infelizmente, o governador tem uma margem de manobra de 20% no orçamento e pode dar desoneração fiscal por decreto, sem autorização da Assembleia. Então, muitas das demandas, às vezes, a gente até leva na comissão e aprova, só que depois o governo, numa canetada, desvia o recurso para outro lado e acaba frustrando as comunidades. Então, parabéns para quem veio aqui, muito obrigado pelo espaço. Eu sou entusiasta dessas reuniões, acho que são muito importantes, acho que, inclusive, é um caminho para o Brasil, o municipalismo e a descentralização do orçamento federal e também do estadual, tá joia? Muito obrigado e parabéns mais uma vez aí pela Comissão de Finanças da Assembleia por estar realizando essas reuniões em todo o estado, tá joia? Nós vamos dar início à chamada dos oradores inscritos, aos quais solicito preferentemente que obedeçam o tempo de 3 minutos. Eu peço licença para chamar inicialmente o vereador de Itapetininga, Dr. Mário Carneiro Neto, que, como médico, ele tem um compromisso agora e deve falar em primeiro lugar. Bom dia, senhores presentes. Em nome do deputado Tassinari, meu prezado colega, eu quero cumprimentar a mesa e a todos vocês, aos meus companheiros vereadores aqui presentes, cumprimentar o Milton, em nome dele, cumprimentar a todos. Primeiro, demonstrar a satisfação e a alegria como vereador de ver essa iniciativa da gente poder participar do orçamento do maior estado do Brasil e um estado que judia um pouquinho do seu povo aqui na nossa região. Eu vou falar sobre saúde, vou me ater na saúde por uma questão pessoal e porque eu sei que existem outros temas e que vão ser desenvolvidos. Eu vou, para não me delongar muito,
na saúde, eu quero colocar os 3 problemas graves no município. Deputados, senhores presentes, nós temos aqui um hospital apelidado de hospital regional. É um hospital de patrimônio da prefeitura, que foi apelidado de regional e que o Estado repassa uma verba para o município para mantê-lo. Esse hospital atende praticamente 10 municípios da região, com uma verba ínfima e que a prefeitura suplementa. Então, esse é o primeiro grande problema. Esse hospital deveria ser regional e ser com a sua direção do próprio Estado. E o Estado não está, ele repassa para a prefeitura, que é uma situação sui generis. Eu não conheço nenhuma prefeitura de hospital no Brasil, acho que não pode ser a única. Bom, isso gera o quê? Gera uma injustiça. Eu queria que todos aqui fossem ao pronto-socorro na segunda-feira à noite, no sábado à tarde. Quem é da região sabe o que eu estou falando, senhores vereadores de São Miguel, senhor prefeito da Campininha. Eu quero conversar com o pessoal da minha região. Aquilo é um crime, é um crime. O maior crime que existe na saúde é o que acontece hoje em Itapetininga. Só para dar um dado, deputado Ulisses, que é médico e que eu conheço há tanto tempo. Nosso hospital, há 15 anos atrás, tínhamos 320 leitos, hoje nós temos 110. Nós temos com a UTI. O pronto-socorro, a qualquer momento, eu convido a todos a ir lá, nós temos 50 pessoas internadas no pronto-socorro. Quem é médico, quem trabalha na área, sabe que pronto-socorro é 24 horas no máximo, dali tem que internar. No nosso pronto-socorro, nós temos habitualmente, diariamente, 50 pessoas internadas. Isso por quê? A falta de leito hospitalar, que é crônica e antiga, desde que se iniciou esse processo criminoso com a nossa população. Eu quero aqui, desculpe até se eu estou me exaltando, é que quando a gente tem um momento de poder falar, a gente se exalta porque é criminoso. Eu não suporto mais, nem como médico, nem como ser humano e nem como vereador, ir ao pronto-socorro. Eu não suporto. De sofrimento. Eu duvido que alguém de vocês, eu duvido, que se chegar lá numa segunda-feira ou no sábado, naquele pronto-socorro, vai conseguir emocionalmente se manter. Eu duvido. Aquilo lá é pior do que qualquer lugar de animal, em qualquer lugar dos criadores aqui da região. Culpa do governo do Estado. Culpa do governo do Estado. Por quê? O pronto-socorro é obrigação da prefeitura. Só que a prefeitura põe dinheiro, melhora o pronto-socorro que atende a região e nós temos, interna onde o paciente? Não tem que internar. Então, eu queria deixar como pedido, agora já, encaminhar o primeiro pedido. Verba para a gente construir no mínimo 50, 60 leitos de hospital. Isso não é para dar conforto, não, gente. Isso é para sair da indignidade que vive o povo no seu tratamento. É uma questão de dignidade. No mínimo 50 leitos, eu queria pedir para os seus deputados que incluísse, junto à Secretaria de Saúde, essa verba. O segundo assunto, segundo tema de extrema importância, que todo mundo da região está careca de ver, chama-se UTI neonatal. Eu não preciso discutir a importância de um UTI neonatal para uma região que nem a nossa. Se eu lhe falei aos senhores dos leitos hospitalares, imagino que é não ter uma UTI neonatal. Dá para vocês imaginarem? As crianças nossas que nascem, o que a gente passa, deputado, nós chegamos a ficar com criança e as mães implorando, crianças em estado gravíssimo, com hemorragia digestiva, com parto prematuro, 5, 10 dias, aguardando vaga no sistema CROSS, que é um sistema cruel, devia chamar sistema cruel, não CROSS, fica aguardando vaga. Quem é médico, deputado Tassinari, sabe o que eu estou falando. A UTI infantil, eu vou contar para vocês bem rápido o que aconteceu. O governo liberou 4 milhões para reformar centro cirúrgico, para fazer UTI infantil. 1,5 milhão foi para fazer UTI infantil. Para concluir, nome dele. Se o senhor me permitir, é rápido, porque são 2 assuntos que eu acho que são os mais graves na região.
Até peço desculpa pela delonga, mas a importância do assunto pede que... porque, por exemplo, o infantil. A prefeitura pôs mais 800 mil para tentar construir. Não tem equipamento. Então, eu queria encaminhar, segundo o pedido aí, uma verba de, no mínimo, 2,5 milhões para equipar uma UTI infantil e acabar de construí-la. Se o orçamento é assim, eu não sei a quem cabe aí anotar esses pedidos. Está sendo encaminhado, tá? Então, é um problema grave, crônico, e o terceiro problema que eu quero trazer chama-se o portador de câncer na nossa região, não é em Itapetininga. É em Itapetininga, em Guareí, em São Miguel Arcanjo, em Sarapuí, em Alambari. O portador de câncer, eu cheguei à seguinte conclusão. Ele, quando está com câncer, eu olho para ele, eu não fico, viu, Ulisses? Eu não fico com dó da doença, pela doença que ele tem, que é uma fatalidade. Eu fico com dó do que ele vai passar. Aqui em Itapetininga, aqui na região, nós não temos um ambulatório de especialidade de câncer. Nós não temos. O coitado do paciente que tem câncer, para ele fazer uma biópsia, coisa simples, para ele poder fazer um exame. Eu não estou nem falando em radioterapia. Para ser internado numa pequena cirurgia, ele tem que se deslocar, sabe lá quantos quilômetros, e todo mundo já sabe o que eu vou falar, que é Jaú, é Barretos, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E nós não temos núcleo aqui. Isso castiga a população, e castiga mais ainda o portador de câncer. Essa pessoa, ela é castigada, literalmente. Se alguém discorda, eu fico à vontade para escutar, mas é um castigo quem tem câncer na minha cidade. E o governo do estado pouco faz. Itapeva foi premiada com o núcleo de atendimento ao câncer, um trabalho que eu sei muito pessoal do deputado, e graças a Deus, felizes são os habitantes da sua terra. O nosso aqui, o senhor não imagina, o senhor imagina o que passa. Então eu queria encaminhar aqui que o Estado reservasse uma verba, e urgentemente, isso com convênio. Olha, eu não vou pedir muito, eu estou pedindo um cancerologista uma vez por semana aqui, com um ambulatório para fazer uma biópsia, uma quimioterapia, que nós já fazemos num hospital particular, coisa simples. Isso aí não exige aparelhagem, técnica, nada. Exige vontade política e um investimento que não é tão grande em comparação aos outros que o Estado vem feito. Então, eu queria deixar a reivindicação em nome da região, se assim me permitisse os companheiros da região, para que nós fizéssemos aqui um núcleo de atendimento ao portador do câncer. Não queremos nada de sofisticado, nós somos aqui caipira e para nós não quer o básico, nós queremos o mínimo para que o povo... Olha, se a gente fizer o mínimo, um médico, quimioterapia, biópsia, 70% dos casos estão resolvidos aqui. Esse investimento. Infelizmente, o tempo é curto, essas são as minhas 3 reivindicações, eu pediria com muito carinho que fosse colocada para depois a gente caminhar. Desculpa eu ter passado o tempo, muito obrigado. Com a palavra, o senhor Guilherme Hungria, assessor de imprensa, representando o deputado estadual Edson Gidiboni. Bom dia a todos. Vou ser breve, deputado. Eu estou aqui para justificar a ausência do deputado Edson Gidiboni. Ele foi chamado em São Paulo ontem à noite para participar da votação do novo presidente da Comissão de Finanças da Assembleia, posto vago aí em virtude do falecimento do deputado Celso Gigo. Ele me pediu que viesse aqui representar e dizer que vai continuar acompanhando todas as reivindicações da região, que lamenta muito não poder estar presente, e conta aí com a participação de todos nessa audiência tão importante para a elaboração do orçamento do Estado. Muito obrigado. Em tempo de anunciar as presenças de José Luiz Pedroso, vereador de Apiaí, Cláudio Omar Gonçalves, assessor do prefeito de Apiaí, Luciano Polazek, e também Josué Costa Ferreira, presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Itapetininga. Com a palavra, presidente.
Tem a palavra o senhor Renato Augusto da Silva, formado em História. Bom dia a todos que compõem o Poder Executivo e Legislativo. O deputado Raul Marcelo lembrou muito bem da ausência de populares. Eu participei da primeira audiência e na Câmara anterior estava lotada. Hoje, graças a Deus, temos alguns que lutam ainda por essa situação política que passa todo o Brasil. São algumas sugestões, vou ser breve, pois respeito ao tempo. Casas populares, devido à desigualdade social, principalmente a camada popular, que recebe um salário mínimo e que deveria ser o salário máximo, hoje passa dificuldade por isso. Eu vejo essas solicitações, graças a Deus eu tenho a minha, só que vejo pelo poder da coletividade. Então, casas populares necessita urgente para Itapetininga, para sair do aluguel, pois tem pessoas aí que praticamente reservam R$1.000, ganham R$2.000 e praticamente vai inteiro praticamente para o aluguel, fora outras despesas. É lamentável a terra das escolas passar por essa dificuldade. A questão do CASE, antes de entrar no CASE, quero falar da Casa Lucas, que o vereador Milton Nery está ausente aqui, né? Mas o vereador Marcos Tadeu, que tem a bandeira de lutar pelas drogas. Nós temos uma casa de recuperação que pertence a uma entidade filantrópica, mas ali também é outra situação lamentável que passa. Hoje, se formos para Itapetininga, temos aí inúmeras pessoas usando o crack. Só que aquelas que querem ali entrar nessa casa de recuperação, devido ao poder aquisitivo, eles não entram. Então tem que ser mandado uma... E a casa é excelente, mas se for lá agora tem meia dúzia de gente. Só que o que acontece? Precisa ter convênios, precisa o pobre, aquela que quer sair ali até de classe média, que hoje afeta a todos até da classe rica. Então, tem poucas pessoas. É lamentável também ver a situação dos vereadores evangélicos ausentes nessa casa hoje. Poderia melhor explanar esse assunto. E o CASE, nós tínhamos a piscina olímpica, acredito que muitos aqui de Itapetininga lembram, hoje abandonado. Não sei para quem pertence, eu sei que tem uma diretoria presidida pela senhora Maria José, mas também está abandonado, não existe, sempre é a mesma história, não existe verba. Ali poderia ser transformado num centro olímpico, algo assim. E já vou encerrar também. Sobre a linha férrea também, outro abandono, a linha férrea que foi sucateada, vendida, privatizada. O que aconteceu? Hoje está ali tudo abandonado. Poderia ser feito um trem turístico, como foi feito antes de uma época de eleição, há tempos atrás, até o Rechan, que acabou, não sei se foi por causa só para inglês ver. Então, um trem turístico que favorecia daqui até o Rechan. E também deixaria bonito, entendeu? Casas populares e tal. Sim. Avenida Peixoto Gobindi, ali nós temos aquela praça, uma situação crítica, horrorizante. Menores, tudo que pode ver ali. Um banheiro público lastimável. Avenida Peixoto Gobindi, ao lado da onde? Da drogaria Raia e ao lado do recém-inaugurado McDonald's. Você vai, daí mostra o outro lado. Cadê o poder público? Tem que ser emitido verba. Se o nosso poder municipal, também tudo é ligação que não tem verba, concorda? É o primeiro ano da prefeita. Mas se não tem verba no município, não tem verba no estadual, não tem verba na federal, é lamentável. Casas populares e tal, acredito que falei tudo. É isso aí, muito obrigado por essa oportunidade. Com a palavra o senhor Eduardo Prando, vereador de Itapetininga. Bom dia a todos os presentes. Cumprimentar os membros da mesa, os deputados e aos nossos vereadores presentes, nosso público. Bom, todos nós sabemos de todas as dificuldades que a nossa região tem. Itapetininga encontra-se numa situação da qual ela tem a responsabilidade de cuidar da saúde de praticamente 700 mil moradores da nossa região. E nós não somos região metropolitana. Não é?
a região metropolitana de Itapeva e Sorocaba. Itapetininga ficou numa micro-região que depois houve um trabalho na Assembleia para se colocar na região de Sorocaba. Mas o que vem ao fato, já foi explanado bem pelo nosso vereador médico, Dr. Mário Carneiro, mas eu me coloco como a parte que está do outro lado. O Mário atende como médico, eu como portador da síndrome de imunodeficiência adquirida há mais de 15 anos, que faz tratamento na rede pública, no Sistema Único de Saúde, tenho artrite, artrose, esteatose, fascite plantar, faço tratamento no AME, não é? Não deixo de trabalhar na minha profissão de marceneiro, mas eu vou falar para vocês, a nossa guerra é enorme. Eu digo porque assisto várias pessoas nas mesmas condições que eu. Eu me sinto um cavalo trabalhando, não é? Porque eu tenho força de vontade, tenho uma coisa que nasceu dentro de mim. Mas eu vejo com grande tristeza os outros amigos que poderiam estar trabalhando, recolhendo impostos e estão vivendo vida de doente, porque o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Saúde em nossa região não funcionam a contento. O AME de Itapetininga, que poderia estar atendendo principalmente a nossa população, atende mais a população de toda a região do que aqui. E nós aqui em Itapetininga gastamos uma fortuna em combustível e transporte para transportar os nossos doentes daqui para outras localidades. Eu poderia ter passado por exames aqui, mas eu fui fazer exame em Salto, em Avaré, em Itapeva e na Conchichina. Mas aqui eu só consegui um exame. É um horror de dinheiro que é gasto em transporte de pacientes em condições desumanas, ônibus sem banheiro para as pessoas que vão fazer quimioterapia, vão fazer hemodiálise. Isso daí é pior do que Hitler. É pior do que a condição que Hitler colocou os judeus. É pior o que nós estamos passando. É pior, eu vou falar para os senhores. Nós que não temos saúde, temos família e precisamos trabalhar, estamos num lodo. Porque se vai no INSS tentar um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, nós nunca conseguimos. Advogados conseguem aposentar até mortos, né? Quanta gente está aposentado por invalidez e coisa, já está morto faz tempo e tem um bandido recebendo. Infelizmente, é assim que nós somos tratados no Brasil, corrupto. Mas eu gostaria de falar aqui para colocar no orçamento. Para encerrar. Só mais um minutinho, o senhor concedeu bastante para o Mário, só para só um minutinho, que eu gostaria, como doente, como paciente, falar também, como ele falou. Primeiro, o governador precisa esclarecer para o governador e para o Mário Carneiro que já foi mandado verba para a UTI neonatal, mas tinha um grupo aqui em Itapetininga que, e até hoje ninguém foi para a cadeia. E os caras de pau estão aí nas redes sociais e nas colunas sociais. E o senhor Alckmin apareceu na televisão dizendo que aqui tinha UTI neonatal. Não tem, não, senhor. O senhor foi mal informado. Roubaram o dinheiro, até agora ninguém foi preso. Infelizmente. E o hospital de Itapetininga, que o senhor veio aqui prometer que seria regional, até hoje não é regional. É um hospital mantido pelo governo municipal e atendendo 700 mil pessoas na nossa região. Esta é a grande verdade sobre Itapetininga e sobre o que nós passamos. O FUNCRAF tem um serviço de excelência em nossa cidade e em toda a região, tratando dos problemas crâniofaciais. Excelente projeto. E foi cortado verba agora do governo estadual, eles tiveram que cortar vigia e um monte de coisas, e acabou sendo assaltado, roubaram equipamentos. Então, pedi, por favor, para que o governo do estado tenha maior cuidado com o FUNCRAF, que presta um serviço de excelência em toda a nossa região. Sobre os bens dominicais do governo estadual, nós temos vários bens em nosso município que pertencem ao governo do estado, estão sem uso nenhum, causando transtorno para a nossa população, com problemas de capinação e etc, etc. Vê se o governo tem interesse nesses bens dominicais ou transfere para a gente de uma vez por todas, não é?
ou concede para nós o uso. Porque nós temos também instituições que fazem uso de bens dominicais do Estado e que não têm a posse definitiva. É um acordo de coronel de bigode para bigode. Então, as nossas instituições estão investindo dinheiro e prestando um serviço de excelência para o nosso município. Seria uma injustiça que, em algum ponto determinado da história, viesse um governador aqui e tomasse os bens com tudo que foi construído e edificado dentro. Seria de grande necessidade que o governo do Estado repassasse para nós esses bens dominicais. Gostaria de pedir à equipe do governador, aos nobres deputados, o fomento à pesquisa. Nós temos faculdades de tecnologia que poderiam estar desenvolvendo tecnologias que melhorariam a vida em sociedade. Pequenos tecnologia da informação, desenvolver chips para ônibus, para portadores de deficiência visual poderem acessar um ônibus, num ponto de ônibus. É ridículo. O nosso presidente da associação aqui de deficientes está sempre implorando para que eles possam ter um recurso mínimo para conseguir ver o ônibus que vem para no ponto para eles terem acessibilidade. Então, nós temos faculdades de tecnologia, no qual o governo do Estado e o governo federal também deveria ter a obrigação de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento para criar políticas públicas onde nós precisássemos mais terceirizar para as empresas solucionarem os problemas que alunos jovens que vão fazer parte do futuro poderiam estar solucionando. Questão de asfalto e tudo. Só mais um minutinho. O Hospital Regional da UTI Neonatal, o nosso AME, eu já falei, e os impostos da fonte. Só para concluir. Nós vemos aí que nós temos Suzano, um monte de empresas aí que atuam aqui em nosso município e não recolhem aqui, vão recolher na fonte. É uma injustiça conosco, porque essas monoculturas, principalmente a monocultura, arrenda propriedade de pessoas que poderiam estar fazendo agricultura familiar, poderiam estar dentro da nossa produção, da nossa cadeia produtiva, e o nosso município vem perdendo muito com isso. Era o primeiro do Brasil, o sétimo do Brasil, o primeiro do Estado, e hoje está em 13º, e sabe-se lá onde nós vamos chegar. Então, gostaria de levar as minhas reivindicações, principalmente da saúde, porque a saúde aqui em Itapetininga é uma mentira enorme, propaganda política enganosa. Muito obrigado e me desculpe a efusividade. Senhor André Antônio Fonseca Diniz, diretor regional do Sindisaúde de Sorocaba. Muito bom dia a todos e todas. Muito bom dia, doutor Ulisses, pessoa na qual cumprimento a todos aqui da mesa, em especial ao deputado Raul Marcelo, da minha cidade de Sorocaba. Bom dia a todos e todos os vereadores que estão aqui presentes. Fico muito feliz quando alguém vem aqui falar de saúde, né? O Sindisaúde, sindicato qual eu represento, é o Sindicato dos Funcionários Públicos da Saúde do Estado de São Paulo. Fiquei até indignado com a fala do doutor Mário Carneiro, porque a realidade do hospital dito regional aqui de Itapetininga não é muito diferente do hospital regional de verdade que nós temos, que é lá em Sorocaba. Aliás, eu até me surpreendi quando ele disse que tem 50 pacientes internados no pronto-socorro, né? No hospital regional de Sorocaba tem 38. Então, vocês estão ganhando do hospital regional de Sorocaba. Um hospital que hoje é sucateado, um hospital que hoje tem um déficit não só de leitos, mas também de funcionários, um déficit de material. Nós estamos falando de um hospital que hoje atende 3 milhões de pessoas, são 48 cidades assistidas pelo novo hospital regional, e que, para amenizar o problema, o governo do Estado de São Paulo resolveu criar um novo hospital regional, né? Não está dando conta do que tem, vai criar outro. Esse novo hospital regional na Raposo Tavares, para quem não conhece, é um hospital de 250 leitos, são 94 leitos de UTI, onde estão sendo gastos mais de 110 milhões de reais do cofre do governo do Estado de São Paulo. Ou seja, enquanto a UTI NEL aqui não tem dinheiro, enquanto tem 50 pessoas internadas aqui na UTI, aqui no pronto-socorro, enquanto o hospital regional hoje padece por falta de leitos,
o governo investe 110 milhões num novo hospital, que será útil quando ele for inaugurado, não tenha dúvidas. Mas, enquanto isso, qual é o preço que está sendo pago? As pessoas morrerem nos pronto-socorros? É isso? É esse o preço que a gente vai ter que pagar para ter um novo hospital que vai ser entregue a uma empresa terceirizada chamada Construcap, que, para quem não conhece, a Construcap, os seus donos foram presos na Operação Lava Jato. Foi a empresa que construiu o estádio do Mineirão, né? Para quem não conhece. Como nós estamos no país do Caixa 2, né? Nada mais me surpreende nesse país. Infelizmente, essa é a nossa realidade hoje em relação à saúde do hospital regional. Além disso, eu queria aproveitar o gancho. Nós vimos aqui no filme, logo de começo, né? Que a maior parte do nosso orçamento é investido em funcionalismo público, né? Pago salário ao funcionalismo público. Bom, posso afirmar com convicção de que não é os funcionários públicos da saúde, né? Para quem não sabe, os funcionários públicos da saúde hoje estão sem reajuste de salário há 6 anos. Estamos há 6 anos sem sequer ter a reposição de percas salariais. Tanto é que este ano nós pedimos um reajuste só para a reposição de percas salariais da ordem de 30,62%, que é o que corresponde de 2012 para cá. Só um detalhe para vocês entenderem um pouquinho melhor: existe uma database aqui no estado de São Paulo que é todo 1º de março. Né? O funcionalismo público, até tem uma representante da PUESP aqui, também pode dizer isso. Né? Todo 1º de março, o governo do estado deveria sentar com seus representantes, né, de suas categorias, para que fizesse, pelo menos, um debate sobre o reajuste salarial. Essa é uma lei que foi instituída em 2006 pelo próprio governador Geraldo Alckmin e que nunca foi respeitada. Nós estamos, desde 2012, sem um reajuste sequer. Aliás, desde 2012, nós não temos reajuste do que nós chamamos hoje do nosso Vale Coxinha, né? O nosso ticket, nosso Vale Refeição, que hoje é de R$ 8,00. Em 2012, o governo acreditou que subir o Vale Refeição de 4 para 8 era o suficiente. O levantamento do DIEESE diz que hoje... Concluir, por favor, senhor. O levantamento do DIEESE, assim como todos também tiveram um chorinho, gostaria de ter também, por favor. E também já estou concluindo mesmo. O valor do Vale Refeição hoje, segundo o DIEESE, hoje seria o ideal de R$ 34,20 centavos. Então, seria aí, pelo menos, uma média razoável para alguém se alimentar. Hoje, a gente recebe apenas R$ 8,00. E, para encerrar, e aí vou falar um assunto que é mais pertinente ao funcionalismo mesmo, que é em relação ao IANSP, o Instituto de Assistência Médica do Servidor Público do Estado. Hoje é uma autarquia que tem um orçamento de aproximadamente R$ 1 bilhão, mas que, infelizmente, nossos trabalhadores hoje morrem nas estradas porque não tem atendimento em nenhuma das regiões aqui do nosso Estado. Hoje, infelizmente, o Hospital do Servidor Público em São Paulo é um hospital que está extremamente sobrecarregado, assim como o pronto-socorro de Itapetininga, assim como o pronto-socorro do Hospital Regional de Sorocaba, e, infelizmente, o governo estadual não faz só a contrapartida dos 2%. Lembrando que o IANSP ele é sustentado, ele é custeado em quase 90% pelo funcionalismo público, quando ele tem 2% do seu salário descontado obrigatoriamente. Ninguém nunca perguntou para o funcionário público se ele quer manter o IANSP, e, infelizmente, isso hoje, essa obrigação, faz com que nós tenhamos que pagar por um atendimento que nós não temos. Gostaria de deixar aqui protocolado ao senhor Dr. Ulisses a nossa pauta de reivindicações, não só a pauta permanente, também com a pauta econômica, que seria para 2017, nós estamos falando de um orçamento de 2018, mas espero que isso sirva de pauta, ou talvez de rumo aí para o ano que vem, quem sabe nos agraciar com algum tipo de aumento de salário. Muito obrigado. Senhor Gil Vicente de Oliveira Júnior, prefeito de Campina de Monte Alegre. Bom dia a todos. Eu sou o Gil, sou prefeito de Campina do Monte Alegre, bem interiorzão, mas vocês vão sentir pelo sotaque, embora nós estamos em casa, mas quanto mais profundo ali, mais o sotaque é apertado. Então, queria cumprimentar o presidente, Dr. Ulisses, o deputado de Itapeva, ali da nossa região, o deputado Raul Marcelo,
de Sorocaba, e o vereador Milton Neri, o João Luiz, secretário de Finanças daqui de Itapetininga, e todos presentes aqui nesta audiência pública. Quando assumimos a Prefeitura de Campina do Monte Alegre no início do ano, achamos que teríamos uma dificuldade grande, porque nós temos um orçamento só de 17,5 milhões previsto para esse ano, e calculava-se uma dívida de 4 milhões de reais. Aí nós fizemos o levantamento, e para nossa surpresa, essa dívida era o dobro, era 8 milhões. Conseguimos baixar custos de algumas coisas, alguns gastos desnecessários, outros extremamente estranhos, e conseguimos melhorar em praticamente todos os setores. Educação, que a criançada comia um pedacinho de salsicha com arroz, ou um pedacinho de salsicha com macarrão, era um pão com uma margarina da pior qualidade, um Toddy que parava no fundo, parecia um barro. Hoje não. Hoje eles tomam iogurte lá na escola, tem dia que estrogonofe de frango, estrogonofe de carne, de vaca, carne de panela, frango. Conseguimos melhorar muito. As instalações das escolas, a previsão para esse ano é iniciar todas as salas de aula com ar-condicionado e com toda essa dívida. Na saúde conseguimos melhorar muito. Temos um atendimento que vai das 8 da manhã, que a nossa obrigação é até às 5 da tarde, estamos estendendo até às 9 da noite, e isso, boa parte a gente usando recurso próprio ainda, e ainda levando especialistas para lá, como de ultrassom, que não é a nossa obrigação, mas a gente tinha uma demanda enorme ali no município, de pacientes que estavam na fila desde 2015, esperando, e desses 60 que nós fizemos inicialmente, 6 eram casos de câncer que hoje estão sendo tratados, que se esperassem na fila do SUS, já estariam mortos quando chegasse a época do atendimento deles. Então, o transporte de paciente, como foi colocado aqui, nós melhoramos a logística do transporte, tinha paciente que saía às 4 da manhã e chegava às 7 da noite, tinha que passar por Itapetininga, Sorocaba, Salto, Itu, e sair da Campina do Monte Alegre, a 57 quilômetros daqui, 4 da manhã e chegar às 7 da noite, era o cúmulo do absurdo. Então, hoje tem o transporte da manhã e vários outros veículos fazendo isso. E uma das coisas que até o vereador Mário Carneiro, que foi meu professor na Faculdade de Educação Física, até comentou, nós somos caipira, gente simples, não precisamos de coisa luxuosa, queremos o básico. Uma das coisas que mais repercutiram bem lá, nós colocamos para esses pacientes que às vezes vinham sem R$1, viviam bebendo água só para matar a fome, ou o motorista dava um lanchinho ou alguma coisa, nós colocamos um kit lanche ainda para eles, que é um achocolatado, um pão com queijo e presunto e uma fruta. E isso deu a maior repercussão, mais do que até a equipe médica que atende. Angatuba, que é a nossa referência, doutor Ulisses, eram de 10 a 20 viagens por dia que saíam da Campina para Angatuba. Tem dia que não sai nenhuma. Todos nós atendemos no município. Então, eu vejo que hoje tem o recurso que já é destinado para a saúde, nós, dentro das nossas possibilidades, nós estamos se virando. A educação também é o primo rico dos departamentos que eu costumo falar. A gente conseguiu, mas uma grande demanda que não é só nossa e nós não estamos conseguindo resolver, que é a nível região. Para nosso azar, quem iniciou o mandato, igual eu no começo do ano, pegamos fortes chuvas, e aí estrada rural virou caos, não só para Campina do Monte Alegre, mas para a região inteira. Quando a gente reúne com prefeitos da região, é esse o problema. E o governo do estado tem um orçamento muito pequeno para isso. Então, tem municípios que têm segundo eles, mais de 1.000 quilômetros de estrada rural, e o máximo que o estado está disponibilizando são 6 quilômetros, para poucos ainda. Então, são crianças da rede municipal e estadual que têm que... Para concluir, por favor. Assim, que vir para a escola e, às vezes, não tem como o transporte chegar até lá. E casos de pacientes que passam mal
e não tem como a ambulância chegar até o local pelas dificuldades de estrada. Então, a nossa colocação é que seja destinado um recurso maior para isso daí, para atender o problema das estradas rurais, porque o recurso próprio nosso ficou muito restrito. Então, nós vamos buscando fontes de receita, como o deputado Raul Marcelo colocou muito bem na sua colocação, mas nós precisamos da ajuda do Estado. Desde alguns anos, a gente sente a dificuldade dos deputados estaduais, tem sido parceiro, como o Giriboni tem nos colocado debaixo do braço e levado até as secretarias de Estado, mas nenhuma está tendo recurso. Então, acaba dificultando o trabalho do deputado estadual, fica que o deputado estadual, esse não faz nada, o que trouxe para cá? É o governo do Estado. Então, vamos melhorar essa questão do orçamento, principalmente estradas rurais e a questão da saúde, como o vereador Mário Carneiro muito bem colocou. Muito obrigado. Senhor Marcos dos Santos Silvério, vereador de Itapetininga. Ainda é antes do meio-dia, então ainda bom dia para todos, tá? Muito obrigado pela presença, deputado Ulisses, deputado Raul Marcelo. Agradeço a presença de todos na mesa, agradeço a presença de todos que estão aqui. Uma das coisas que eu precisava bater, não tinha como deixar de falar, nosso amigo já falou, que são as estradas rurais. Itapetininga, como a gente sabe, já chegou a ser um dos primeiros PIB agrícola, e hoje nós estamos em 13º no PIB agrícola do Estado, então é uma queda muito grande e muito ruim para nós e para toda a região. E a questão das estradas rurais realmente atrapalha muito, porque o desgaste que dá para o agricultor, para o transporte, para o despejo das mercadorias, e é muito ruim, né? E no interior de São Paulo, praticamente todas as cidades do interior aqui próximo a gente são cidades rurais, né? Vivem mais da agricultura do que de indústrias, que é difícil. Então, a gente precisa realmente pedir um apoio nisso, sem pestanejar, que realmente as estradas rurais estão deterioradas e destruídas. E o Estado realmente precisa ajudar a gente nisso, porque o município não tem recurso próprio para manter as estradas rurais, a gente sabe disso. Inclusive com equipamentos, né? Hoje, na nossa cidade, com certeza isso acontece em todas as cidades, a gente tem uma máquina patrol para trabalhar, e nós temos aproximadamente 4.000 quilômetros de estrada rural em Itapetininga. Então, fica bem difícil a gente trabalhar com uma equipe pequena, sem recurso e sem equipamento. Então, a gente pede que o Estado olhe mais para o interior nosso aqui, olhe para a nossa cidade, olhe para a nossa região, e se preocupe, sim, com a área rural, que é um problema muito grave. Mas é claro que nós sabemos que tudo está sem dinheiro, o governo está sem dinheiro, o Estado está sem dinheiro, o município está sem dinheiro, sem recursos, mas temos que enxugar o que precisa e lutar por isso. Não podemos deixar de falar também da educação, que o sistema de educação do Estado é uma vergonha. Eu falo e bato o pé e com qualquer um que quiser, hoje a educação estadual é uma vergonha. Eu tenho vergonha de falar que uma criança, um aluno meu da minha academia, hoje é aluno do Estado. Quando o pai fala assim, Marquinho, eu não tenho onde colocar, ele vai para o Estado, eu choro, porque é uma vergonha. Hoje nós temos, inclusive, foi falado, o Eduardo Prando falou sobre droga, hoje nós temos nas portas das escolas, porque inclusive a própria segurança, eu não vou falar de segurança, porque o delegado está aqui e ele vai acabar falando alguma coisa disso, mas não dá conta, porque também está destruída. Então, se eu fosse falar, se a gente for pontuar, nós vamos pontuar tudo o que acontece, né? Mas a gente pede alguns pontos que nós temos contato, que a gente sabe que está tendo problema. Então, hoje eu ressalto, né, a educação e principalmente as estradas rurais, porque realmente o povo do campo está passando dificuldade.
está tendo dificuldade para a produção, está tendo dificuldade porque as estradas rurais nossas estão horríveis, horríveis. Aí, agora essa semana, por exemplo, a Prefeitura de Itapetininga eu fiz um pedido numa estrada rural e eles acabaram tendo que fazer recurso com cascalho, que era para pôr cascalho, não tinha cascalho, acabaram tendo que pôr entulho moído, colocado nas estradas rurais. A máquina só dá aquela passada por cima, a primeira chuva forte vai estragar tudo de novo. Então, a gente precisa que o Estado olhe e se preocupe. O interior de São Paulo é rural. Nós precisamos que olhem para a gente. Muito obrigado a todos. Senhora Valquíria de Aguiar Souza, representante da APOSP de Itapetininga. Bom dia a todos os presentes, bom dia a todos os membros dessa mesa. Meu nome é Valquíria, sou professora, conselheira do Sindicato dos Professores, APOSP, e eu gostaria de estar pedindo licença para todos vocês para me ler um breve texto aqui, cujo foco é o IANSP, embora já tenha sido contemplada aqui em algumas falas do representante do Sindisaúde, mas eu não gostaria de perder nenhum foco desse texto sobre a necessidade e a importância do mesmo. Muito bem. Nós, servidores públicos, usuários, mantenedores, dependentes e agregados do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP, vimos, por meio desta audiência pública, junto aos parlamentares do Estado da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos vereadores dessa casa, pleitear que seja garantido no orçamento de 2018 a ampliação de recursos para a prestação do atendimento médico e laboratorial a 1,3 milhão de servidores em todo o Estado, tendo em que os recursos arrecadados de nossos vencimentos mostram-se insuficientes para tal, e que o governo do Estado de São Paulo não contribui com a contrapartida de 2% do Instituto. Muito bem, é importante destacar que destinar mais recursos para o IANSP, além de possibilitar aos servidores a tranquilidade de um bom atendimento médico a si e a seus familiares, indiretamente resultará num serviço público ainda prestado ao cidadão, bem como minimizará a utilização do Sistema Único de Saúde. Muito bem, gente. Além da necessidade que realmente seja ampliado, aumentado os recursos para o IANSP, vocês viram aqui no meu texto que esse instituto ele é mantido 100% pelos servidores públicos, que o governo não repassa seus 2%, que é de sua responsabilidade. Muito bem. Ainda assim, o governo do Estado tem um projeto de lei que quer passar para a autarquia especial, que é uma forma de privatizar parte desse serviço público, desse serviço do IANSP. Muito bem. Lógico que, por tabela, ele ainda assim privatizará o próprio Instituto. Não sei se é de conhecimento de vocês, mas o Hospital do Servidor Público em São Paulo, é um dos maiores do estado que serve o IANSP, ele é construído num terreno doado por uma professora. Então, essa assistência médica, ela é 100% do servidor público. E ainda assim ele quer privatizar, é isso mesmo? É inadmissível. É inadmissível. Muito bem, então eu gostaria agora, nesse momento, de estar fazendo um convite a todos os presentes aqui, que no dia 26/9, às 19h30, aqui no interior da nossa subsede da POSP, localizada na rua Venceslau Braz, número 745, nós teremos uma reunião que será presidida por uma das presidentes da Comissão Consultiva Mista. Por que Comissão Consultiva Mista? Porque ela é uma comissão formada
por diferentes entidades conveniados ao IANSP, né? Como penitenciária, DR, o fórum, a educação, enfim. Então, ela será presidida pela Idnilza, presidente dessa comissão que já existe, e nós queremos, dessa reunião do dia 26/9, tirar 3 representantes da nossa região para que esteja participando das reuniões que ocorrem todas as quintas-feiras, todas as últimas quintas-feiras do mês, em São Paulo. E é importante, tá, que vocês possam estar lá nos representando, tá bom? Obrigado pela... Tá? Senhor Marcos Tadeu Quarentem Cardoso, vereador de Itapetininga. Bom dia, senhor presidente, nosso querido deputado Dr. Miguel Tassinari. Doutor Ulisses, desculpe. Doutor Miguel acho que é parente do senhor que trabalha aqui com a gente. Os nobres colegas vereadores, né, os prefeitos aqui presentes, ao secretário, né, da administração, ao nosso colega Milton, meu bom dia a todos aí. Nós estamos próximos da hora do almoço, então pretendo ser rápido. Eu, na verdade, sou delegado de polícia, além de vereador. E acho que nós estamos vivendo um momento de segurança pública muito complicado no Estado. A polícia vem sofrendo ao longo desses anos, deputado, e o senhor conhece bem isso, um corte no seu orçamento, principalmente a Polícia Civil. Hoje nós temos um déficit aí de milhares de funcionários, mais de 1.000 funcionários que nós precisamos e não temos, nós não conseguimos recompor esses novos funcionários. E a grande maioria hoje dos concursos, quando se tem, as pessoas ficam meses, anos esperando na fila os aprovados para serem chamados e não conseguem. Se a gente não mexer no orçamento, principalmente na área da segurança pública, e exigir um percentual que traga um pouco mais de conforto financeiro para as polícias, inclusive a Polícia Militar, o Estado daqui a pouco vai estar refém de tudo aquilo que a gente já tem visto aí no Rio de Janeiro e do Nordeste afora. Só não estamos assim porque ainda temos valorosos policiais que combatem todo dia o crime, muitas vezes trabalhando mais do que devia, com carga horária muito maior, fazendo 2, 3, 4 ou 5 atividades. Nós aqui, tirando Itapetininga como exemplo, nós temos delegacias que foram aglutinadas e na prática foram fechadas. Nós hoje tem delegacia que tem, comparando o número proporcionalmente, tem mais estagiários do que policiais civis. Então nós temos que realmente, porque esse problema da segurança afeta todos nós. É a liberdade de a gente estar em casa e saber que nós podemos dormir com tranquilidade e que nós temos esse direito, deputado. E outro assunto que eu gostaria de pontuar é que Itapetininga, sendo um polo regional, e realmente assim como é Itapeva, também para aquela região, e que contribui muito com esse Estado, porque tem um povo de uma região muito valorosa, que trabalha muito e arrecada muito, e que produz muito para esse Estado, e nós não temos nenhum curso estadual, universitário estadual aqui. Por exemplo, nós não temos nada da Unesp aqui em Itapetininga, nós não temos cursos da USP aqui em Itapetininga. Nós temos como universidade pública e gratuita, nós temos a Universidade Aberta do Brasil, e nós temos a FATEC, que são as faculdades tecnológicas e que nos ajudam muito. Mas a hora de Itapetininga ser respeitada como polo regional e conquistar para a região, porque isso afeta não só Itapetininga, mas toda a região, um curso ou cursos importantes da Unesp.
nós estamos iniciando uma luta para que a gente consiga, junto à Unesp, nós temos aqui a Fazenda do Estado, que é uma área enorme. Hoje nós temos apenas um curso tecnológico na área rural acontecendo lá. Então nós temos área própria para trazer esse curso. Um curso de veterinária, por exemplo, da Unesp, se encaixaria lá com muita tranquilidade, porque o físico já está lá todo instalado. E aí o senhor sabe mais do que ninguém que o cobertor é curto, e a briga aí agora é de vontade política e de convencer o governador que é melhor que se traga cursos universitários para cá do que para lá. E aí a gente precisa muito do orçamento prever esse tipo de coisa. Só concluindo que está acabando o tempo, então, pedindo desculpa já pela delonga, né, deixar essas duas demandas aí, né, para que a segurança pública consiga ser agraciada de maneira mais justa no orçamento e que a gente consiga trazer uma universidade pública estadual para Itapetininga. Parabenizar a todos aí e agradecer a todos pela oportunidade, meu muito obrigado. Luiz Carlos Arantes Barbosa, vereador de São Miguel Arcanjo. Bom dia a todos. Dr. Ulisses, em nome do qual gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Nosso vereador Gil Salles Albac, presidente da Câmara, no qual cumprimento a todos os vereadores de Itapetininga e região e aos prefeitos. É uma grata satisfação estar aqui, nesse momento, participando deste evento democrático, onde discute-se a questão do orçamento do Estado de São Paulo para os municípios da sua unidade. Eu gostaria, primeiramente, de ratificar aqui tudo que foi falado sobre a questão da saúde pública na região, né? A nossa região realmente enfrenta várias dificuldades com relação ao atendimento, mas gostaria de salientar, não sei se é o momento, que São Miguel Arcanjo hoje dispõe de um hospital construído pela Anipo brasileiro, que dispõe de 40 leitos, e ele encontra hoje dificuldade em ter acesso às AIHs. Nós temos aí um hospital pronto para dar esse apoio, dar esse suporte nessa demanda da região, mas infelizmente passa-se anos e reuniões, e o município não consegue retornar as IHs que nós perdemos, e o hospital sobrevive hoje com as custas do município de São Miguel Arcanjo, aproximadamente quase 6 milhões de reais que o município aplica para a manutenção do hospital em São Miguel Arcanjo. Gostaria também de ratificar a importância do FUNCRAF, foi falado aqui sobre o FUNCRAF, que dava um suporte muito grande para o município de São Miguel Arcanjo, e com essa retirada do orçamento, de uma parte do orçamento do FUNCRAF, deixou bastante pessoas de São Miguel Arcanjo sem esse atendimento, e com certeza de diversas cidades da região. Então, o que foi falado sobre o FUNCRAF, sobre a questão da saúde pública na região, São Miguel Arcanjo, né, também gostaria de ratificar, gostaria de pedir para que o governador, ao elaborar o orçamento, desse uma atenção maior para poder dar suporte a essa questão na nossa região. Senhores, eu venho aqui hoje para solicitar que seja incluído no orçamento do Estado verbas para a manutenção ou um trabalho de revestimento, um trabalho de recuperação das SPs que cortam o município de São Miguel Arcanjo. Nós temos duas SPs, a SP 139 e temos a SP 250, que infelizmente encontram-se em estado lamentável, né, principalmente o trecho da SP 139, que liga São Miguel Arcanjo ao bairro do Gramadinho. Eu acredito que em toda a sua vida útil nunca recebeu um investimento de recapeamento. Então, com a liberação da Estrada Parque, que liga São Miguel Arcanjo a Sete Barras, ao litoral,
o fluxo de veículos aumentou muito e as condições precárias das nossas pistas, das duas SPs que cortam São Miguel Arcanjo, são lamentáveis. Então, nós gostaríamos que fosse vista a possibilidade de incluir recursos no orçamento para que essas duas SPs fossem atendidas. O nosso presidente da Câmara, Gil Salles Albach, vai falar sobre isso também, mas foi solicitado ao DR um orçamento para a questão da SP 250, que liga São Miguel Arcanjo ao bairro do Gramadão, trabalhando a questão de sinalização, a questão de acostamento, a questão de pavimentação. O DR nos apresentou um orçamento aproximadamente de 30 milhões de reais, para que dê uma estrada digna, uma vez que o município é altamente agrícola, muitos caminhões, muitas carretas transitam por ali, e agora, com a liberação dessa estrada parque, muitos turistas passando. E nós, além da questão da saúde pública, não termos aporte suficiente para atender a demanda desse fluxo de turistas, as nossas estradas também não têm condições de atender. Então, gostaria que fosse colocado no orçamento, vista a possibilidade de se incluir a manutenção da SP 250 e da SP 139, que cruzam o município de São Miguel Arcanjo. Os meus outros dois pedidos também, um deles é para a comunidade Abaitinga Gaviões, que faz divisa com o Parque Estadual Carlos Botelho. São aproximadamente 5.000 habitantes nessa região, vivendo esgoto a céu aberto. Até parece brincadeira, mas essa comunidade do Abaitinga tem há mais de 20 anos a linha de esgoto instalada sem estar ligada nas residências. Então, nós gostaríamos que o Estado visse a possibilidade de colocar no orçamento recursos para a implantação de lagoa de tratamento e o fornecimento do escoamento sanitário para as comunidades do Gaviões e comunidades do Abaitinga. E também gostaria que a possibilidade de ser incluído no orçamento a instalação da lagoa de tratamento e esgotamento sanitário para a comunidade do Santa Cruz, que faz divisa com o município de Itapetininga, que também, historicamente, há mais de 20 anos, tem as linhas de esgoto instaladas e não ligadas, porque não tem para onde escoar esse esgoto. Então, aqui a nossa reivindicação, enquanto São Miguel Arcanjo, enquanto vereador do município de São Miguel, a possibilidade de se implantar no orçamento recursos para a pavimentação e recuperação asfáltica da SP 139 e SP 250, e recurso para a implantação da lagoa de tratamento e escoamentos sanitários na comunidade Santa Cruz e comunidade Abaitinga. Nós estaríamos falando aí na questão de tratamento sanitário de aproximadamente 6.000 pessoas que vivem com esgoto a céu aberto em pleno século XXI, num dos estados mais ricos da nação. Muito obrigado, são essas minhas colocações. Agradeço a atenção dos senhores. Senhor Gil Salles Albach, vereador de São Miguel Arcanjo. Bom dia a todos. Gostaria, em nome do meu amigo deputado Dr. Ulisses, cumprimentar a todas as autoridades presentes e também a toda a população que prestigia a Casa de Leis nesta manhã em tão importante ato. Venho, primeiramente, ressaltar a importância da saúde pública para a população, uma vez que nós encontramos muitos hospitais lotados, uma vez que nós precisamos de investimentos para a saúde em diversos municípios. E em São Miguel Arcanjo não é diferente. Possuímos um hospital que pode se chamar modelo em termos de estrutura física, porém, precisamos de maiores investimentos para a melhoria na qualidade dos atendimentos e dos serviços prestados. Precisamos urgentemente de uma UTI no município, para que futuramente, inclusive, possamos até sonhar em que possamos obter uma tão sonhada maternidade que hoje não nasce mais cidadãos em São Miguel Arcanjo. Nós precisamos contar com o apoio dos municípios vizinhos para tão importante ato. Então, peço que
que, se fosse possível, incluir aí, dentro das demandas, uma UTI no município, bem como também a nossa tão sonhada maternidade. E infraestrutura, como já foi ressaltado aqui, nós temos hoje no município um grande parque ecológico, RPPNs, é um município que nós hoje temos uma grande potência voltada ao turismo e precisamos melhorar as condições das nossas rodovias, que estão em péssimos estados, digamos assim, até mesmo ocorrendo risco de vida a quem trafega por essas rodovias, de tanto buraco. As nossas rodovias estão sucateadas, precisando de conserva especial, de recap, na SP-139, que vem desde o Gramadinho até o Parque Estadual de Carlos Botelho. Bem como também nós precisamos da SP-250, que liga São Miguel Arcanjo a Pilar do Sul, e a outra parte dela que liga São Miguel Arcanjo a Capão Bonito, pelo bairro do Gramadão, que se encontra também em péssimo estado. Além de danificar o veículo das pessoas que utilizam a rodovia, sempre nós temos ali algum caso de acidente ou algo parecido devido às péssimas condições da estrada. Também a questão da habitação. Nós temos hoje no município muitas pessoas que sonham com a casa própria. E nós não podemos fechar os olhos enquanto a isso. Uma vez que faz ausência de empregos no município, e muitas pessoas ainda têm que dispor do seu recurso financeiro para pagar até metade com o seu recurso um aluguel. E isso faz com que as pessoas deixem de viver uma vida com maior qualidade. Então, se possível, essa questão da habitação, referente ao CDHU, às casas populares, que é uma demanda de extrema urgência e importância para o nosso município. Também gostaria de, para finalizar, para não tomar o tempo dos demais companheiros, de pedir aqui que, se fosse possível, a gente pudesse avaliar a situação com referência à questão da nossa comunicação, porque nós sofremos pela falta da internet, sofremos por um serviço de telefonia ineficaz, e isso também impossibilita que muitas empresas se instalem no município. Porque além da questão geográfica não nos favorecer, nós perdemos pela questão da comunicação. Porque se nós tivéssemos uma comunicação eficiente, talvez seria esse o motivo do qual muitas empresas poderiam estar vindo no município. Então, peço apoio para que se melhore, talvez inclusive trazendo até uma fibra ótica para o município, para poder melhorar a internet e também o acesso a novos investimentos. Então, são essas as minhas colocações. E o meu muito obrigado a todos. Senhor João Paulo Dantas Pinto, vereador de Alambari. Deputado Dr. Ulisses, vereador Milton Neri, secretário João Luiz, nosso amigo, um bom dia a todos. Eu vim aqui nessa manhã deixar registrado alguns pedidos para a nossa cidade de Alambari. Eu estou como vereador pelo meu segundo mandato e gostaria de deixar registrado nessa manhã a necessidade que nós temos lá na nossa cidade devido à segurança pública. A nossa cidade hoje conta apenas com 2 policiais para fazer o serviço. Apesar de ser uma cidade pequena, com apenas 6.000 habitantes, nós temos um território considerável e esse efetivo policial que tem hoje em nossa cidade não está sendo suficiente. Já tivemos casos de assalto, estouro a banco, caixa eletrônico. Hoje a nossa cidade não conta mais com nenhum caixa eletrônico devido à insegurança, os bancos se retiraram da nossa cidade e isso dificulta muito a vida dos nossos cidadãos, da população, que tem que se deslocar até a nossa vizinha Itapetininga. Eu gostaria de deixar registrada a necessidade do aumento do efetivo e também de uma nova viatura para que o policiamento seja feito com mais efetividade em nossa cidade.
Outro assunto que eu gostaria de deixar registrado é sobre a necessidade que existe no bairro do Cerrado, um bairro um pouco distante, um bairro rural, mas também bem populoso, que não existe nenhuma área de lazer nesse local. Não existe uma praça para que as crianças possam brincar, se divertirem aos finais de semana, após o horário da escola. Eu gostaria de deixar registrado um pedido de uma quadra poliesportiva para esse bairro, que seria de grande importância para que essas crianças tivessem oportunidade de se divertirem e praticar um esporte na sua localidade. Também tem um outro pedido que eu gostaria de reforçar do nosso prefeito, que é um pedido feito ao governo do Estado, a necessidade no bairro do Tatetu, o bairro mais populoso que nós temos em nossa cidade. Hoje, a creche existente no bairro já não é mais o suficiente para atender as crianças. Foi alugado uma casa temporária para poder atender as outras crianças que já não estavam cabendo mais na creche existente. E esse local provisório, até bem arrumado, os profissionais que lá atendem fazem um trabalho com excelência, mas não é um local adequado para que nós possamos ter as nossas crianças. Existe a necessidade urgente da construção de uma nova creche nesse bairro, para que as crianças possam ter uma melhor qualidade no seu ensino. Eu gostaria de deixar registrada essa necessidade de tamanha urgência para a nossa cidade e para esse bairro denominado Tatetu. Também gostaria de mencionar que recentemente saímos numa matéria viramos notícia referente à escola estadual do centro da cidade, a única existente em nossa cidade, que também já houve uma fiscalização recentemente e foi constatado que o refeitório que atende as nossas crianças está muito pequeno. Algumas crianças estão se alimentando em pé, ou então tem que ficar muito tempo aguardando para que possam adentrar no refeitório para poder fazer a sua alimentação. E isso virou matéria da TV Tem, constrangeu muito a nossa cidade, virou um comentário muito grande. E eu gostaria de solicitar a ampliação desse refeitório o mais breve possível, se possível ainda esse ano. Eu sei que nós estamos aqui tratando de um assunto que é para o ano que vem, mas esse é um assunto que nós precisamos com tamanha urgência também para que as crianças possam se alimentar num local adequado. E também reforçar mais um pedido do prefeito Hudson, que é a escola estadual do bairro do Tatetu, que também é uma promessa que ele tem de campanha, e também a escola estadual central e única já não está sendo suficiente para atender as nossas crianças. Eu gostaria, só mais um segundo, para poder finalizar e deixar esses nossos pedidos registrados, ou seja, o aumento do efetivo na segurança pública, uma viatura nova, a quadra poliesportiva no bairro do Cerrado, a creche no bairro do Tatetu e a nossa escola estadual central e única que possa ter o seu refeitório ampliado e a nova escola no bairro do Tatetu. E, por fim, eu gostaria de deixar registrada a necessidade do Dr. Ulisses, do nosso deputado Edson Giriboni, de estar intercedendo junto ao governador sobre a questão das emendas. Nós sabemos que as emendas parlamentares, as emendas que os senhores destinam para as cidades, são muito importantes para fortalecer, para que sejam feitas obras novas, para que sejam feitas construções, para que levem uma melhor qualidade de vida para a nossa cidade. E nós sabemos que o governador tem segurado muito a liberação dessas emendas, o que tem dificultado chegar coisas novas nas cidades. A nossa cidade tem muitas emendas indicadas, estamos aguardando ambulância, estamos aguardando reformas de praça, infraestrutura, e, infelizmente, esses recursos não têm chegado devido à falta dessa liberação. Eu gostaria de deixar registrado também esse desejo que o senhor, o deputado e toda a Câmara dos Deputados façam uma articulação junto ao governador para que essas emendas sejam liberadas o tão breve possível. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e parabenizo a todos pela excelente iniciativa. Muito obrigado. Senhor José Luiz Pedroso, vereador de Apiaí. Bom dia, senhor deputado, bom dia aos senhores da mesa, bom dia ao público presente, né? Todos já devem estar ansiosos para a hora do almoço, né, deputado?
Bom, deputado, o público presente também. Primeiramente, né, eu vim aqui da região nossa de Apiaí, né, a região nossa hoje, que nós temos muito que agradecer ao governo do Estado pelas obras que estão sendo realizadas. Tive o privilégio, o prazer de estar com o senhor lá em Ribeirão Branco, né, para a realização daquela ligação que está entre os municípios de Apiaí e Ribeirão Branco, uma obra esperada por mais de 40 anos, e que o governo do Estado agora vai concretizar para a gente esse sonho, né, dessa interligação. E parabenizar o deputado, né, por essa iniciativa do governo estar, né, abrindo o diálogo com todas as pessoas sobre o orçamento de 2018. Deputado, senhores presentes, acredito eu que os anseios da grande maioria da nossa região, de Apiaí, Itaoca, Ribeira, né, além dos problemas que nós temos, né, de estradas, né, a questão das estradas vicinais, né, se de repente pudesse constar no orçamento de 2018 uma ajuda aos municípios, devido à dificuldade financeira que grande parte dos municípios está tendo, né, nas questões das estradas vicinais. Nós temos, por exemplo, Apiaí, Itaoca, né, que é uma interligação entre municípios, Apiaí, Barra do Chapéu, mesmo porque seria uma grande alavanca para a questão dos municípios com interesse turístico, né, que seria de grande relevância. Se pudesse constar para nós, no orçamento de 2018, essas obras de interligação entre os municípios, que nem, por exemplo, também temos o Lajeado, o bairro Palmitalzinho também, que é uma obra importante, a estrada de Apiaí, a Barra do Chapéu, né, que é uma estrada também importantíssima. Se puder constar também no orçamento de 2018, com certeza nós vamos estar muito contentes. Mas tenho a mais absoluta certeza, né, deputado, que se em 2018 as emendas parlamentares dos senhores saírem também vai ser de grande valia, né? Com certeza é um anseio, acho que da grande maioria de todos os deputados, é que as emendas estaduais saiam. Também aproveitar, senhor deputado, para que pudéssemos falar também sobre que pudesse constar no orçamento de 2018 as questões da infraestrutura dos municípios, né? Devido ao grande problema, né? A gente sentar, de repente, conversar com o governador, os prefeitos, os vereadores, conversar com o governador, com a intercessão dos deputados, para que haja um consenso, de repente, ou bem o Estado ajuda-nos com a questão do serviço de infraestrutura, ou nos dá condições. Já estou no tempo? Desculpa, eu não vou tomar muito tempo, não. Só mais uma continuidade. Ou nos dá condições para isso, né? Para que ofereça maquinário, para que possa constar as máquinas, que possa constar, de repente, uma ajuda financeira na infraestrutura, que é o grande anseio de todos os municípios, acredito, hoje. Na área da saúde, senhor deputado, como sempre, né, nós dependemos, como a gente depende dos grandes centros, nós precisamos muito de veículos, né? Se puder constar no orçamento também de 2018 a questão dos veículos, e a educação também, porque me recordo que há pouco tempo o governo do Estado fez uma grande entrega de ônibus escolares. Se a gente pudesse ter novamente, pudesse constar no orçamento de 2018. Então, não vou me alongar muito, deputado, gostaria de agradecer o espaço, a nossa região está grandemente agradecida ao governo do Estado pelas obras realizadas pela SCP 249 e a 250, que é de grande importância para nós, né? E se o governo do Estado puder estar observando essa questão no orçamento de 2018, olhar essa questão de infraestrutura, principalmente de logística da saúde e as emendas parlamentares dos deputados, vai ser de grande valia. Pessoal, muito obrigado, um bom dia a todos. Nós queremos passar para as suas considerações finais a palavra ao vice-presidente da Câmara de Itapetininga, vereador Milton Nery Neto. Queria, rapidinho,
Acho que foi muito importante esse grande debate, e aqui a gente ficou, que eu entendi, o grande debate ficou em torno da saúde, a saúde pública, que precisa de um socorro imediato na nossa região. Eu queria também registrar a dependência química. O crack chegou no interior de São Paulo e está arrebentando as famílias, a cidade, e hoje, para vocês terem uma ideia, uma criança de 12 anos entra no crack, 18 anos, que devia estar na flor da idade, trabalhando, estudando, já está na rede de saúde pública, já precisando de atendimento. Então, o crack, a droga, a bebida, vem arrebentando com o interior de São Paulo, e precisamos dar oportunidade para o jovem. Hoje não tem emprego, precisamos trazer mais curso, então precisamos investir no jovem aqui no interior de São Paulo, que sofre muito. Acho que precisamos de educação, cultura, esporte, e dá para começar já na educação, melhorando os salários dos professores, dando um salário digno, dando condições de trabalho para eles, que acho que isso é muito importante, e também acabar com essa miséria de cultura, esporte que a gente tem aqui no interior de São Paulo, que vem aí, acho que é uma ferramenta que dá para combater o crack e a droga. E a gente fica muito triste de ver também aumento de morador de rua, todo mundo dando problema, levando problema para outro, transferindo de cidade. Encontrei com um morador de rua que estava tomando essa pinga, esse corotinho, que também é outra desgraça, que está matando mais que o crack. Ele falou para mim que veio da cidade de Iguape numa van. Então, todo mundo não sabe o que fazer com o problema do crack, da droga, do álcool, e ficam jogando de município para município. Vem uma van lá de Iguape, trazendo os seus problemas e distribuindo nas cidades aqui, Itapetininga, Tatuí. Então, a gente fica muito triste de ver tudo isso aí. Precisa de uma atitude urgente para acabar com essa praga que se espalhou pelo interior, pelo estado de São Paulo, que é a droga, que é o crack. Para combater isso aí, precisamos de investimento na cultura, no esporte, na saúde, e principalmente dar oportunidade. O que o jovem não tem hoje é oportunidade. Empresas, emprego, quem tem emprego hoje aqui no estado de São Paulo é uma pessoa privilegiada. Você não consegue arrumar emprego para ninguém. Eu acho que precisa de alguma coisa assim concreta para atrair empresas aqui, para gerar emprego, porque ninguém quer vir mais no estado de São Paulo. Eu trabalhei a vida inteira numa empresa aqui de bateria. Essa empresa, ela investe lá no estado de Pernambuco. Aqui acabou todo o investimento, ela está reduzido o seu quadro. Ninguém quer mais o estado de São Paulo, e a situação do nosso estado fica cada dia mais difícil, porque não tem emprego. Emprego aí está, Fundação Casa não tem mais onde colocar pessoas viciado em droga, cadeia, é isso aí que está acontecendo. Se não investir para combater isso aí, como eu falei, a ferramenta é a saúde, é a cultura, é o esporte, e dando oportunidade, cursos técnicos. A gente tem a ETEC aí precisando aí de reforma, de mais cursos. Então precisamos investir nos jovens, precisamos investir na educação, e acho que o caminho é esse aí. E como os professores falaram muito bem, os professores não é para estar tratado como borrachada, professor não é para ser maltratado, professor é o início de tudo. Eu lembro até hoje a minha primeira professora na escola. Então a gente tem que tratar bem eles, e não com borrachada, não com policiais agredindo eles. Então quero deixar aqui o meu registro, e peço aí carecidamente para o governo do estado que pense nos nossos jovens, e que vamos montar uma estratégia para acabar com o crack, acabar com a droga. Eu sei que é muito difícil, é sonhar muito alto, mas tem países aí que conseguiram acabar. Então a gente tem que tirar como exemplo e tentar trabalhar e dar uma vida digna aí para os nossos jovens com oportunidade. Muito obrigado a todos. Para suas considerações finais, senhor João Luiz de Souza, secretário de Finanças de Itapetininga, representando a prefeita Simone Marquito. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma ratificação em tudo que foi colocado aqui hoje, e é tão interessante, né, quem é de Itapetininga, dá para perceber que quão próximo, né, são as carências e necessidades dos municípios da região. Passamos pelas mesmas carências, pelas mesmas necessidades, e isso me faz refletir há uns anos atrás, há 10 anos atrás, quando foi apresentado ao governador o índice do IDH da nossa região, onde a gente percebe que melhorou muito, né? Mas a carência ainda é muito grande. O deputado Giriboni apresentou há 10 anos atrás ao governador, e aí, de repente, nós fomos apresentados ao estado de São Paulo, né? A região nossa era conhecida como Ramal da Fome, né? Itapetininga era conhecida como o portal do Ramal da Fome, e hoje eu fico feliz de ver
um vereador falando lá de Apiaí, na divisa lá de São Paulo com o Paraná, né? Agradecendo a alguma coisa que aconteceu de bom na cidade dele, na região dele, né? E eu não tenho dúvida que foi a partir desse momento em que essa região nossa ficou um pouco mais conhecida. Ratificando um pouco o que o delegado Marcos Tadeu falou em relação à segurança, né? Veio a complementação do vereador aqui, Milton Neri. Infelizmente, a droga, a vadiagem, o furto vem aumentando muito, porque realmente a carência nossa na parte de segurança é muito grande. E eu já faço uma complementação da necessidade de olhar um pouquinho mais também para os bombeiros também. Porque no passado nós tínhamos aqui um bombeiro do município, né, que eram os voluntários, que o município arcava com esse custo. E aí o Estado assumiu isso e o município continua arcando com isso. Então, assim, não mudou, só mudou a entidade, mas o custo ainda sai do tesouro do município. E é difícil conseguir arrecadar esse dinheiro. E o bombeiro não é só do município, como o hospital também não é só do município. Então, o bombeiro é da região e aí fica realmente um ônus muito grande para a gente. Isso precisa mudar. Eu recebo aí o capitão Brito constantemente fazendo as reivindicações, tem projetos bons, gente de excelente índole. Hoje a entidade é reconhecida, respeitada no mundo inteiro. Falo de bombeiro, o ser humano respeita. Mas a gente percebe que eles estão limitados até de desenvolver algumas atividades e nós corremos risco, né? Esse é o primeiro ponto em que a gente já vê quando a gente é avaliado, quando precisa, a gente pega uma indústria, que é uma indústria. Como é que nós vamos ter emprego se a gente não tem, primeiro, segurança no município e na região? Segundo, nós não temos garantia de segurança patrimonial. Aí depois nós vemos também que a nossa carência aqui é a saúde. Como é que o empresário vai investir aqui se a nossa região não tem saúde? Porque nós temos um hospital, que se é dito regional, mas é importante deixar registrado aqui que de 2016 até agora, o Estado deixou de repassar para o município, e foi usado o recurso do Tesouro, recurso público, R$ 2.927.119,01 até o dia 24 de agosto. Isso a gente faz essa soma, infelizmente, quem mexe com conta, dói quando esse número é vermelho, é negativo. Mas é vários repasses e contingenciamentos que o Estado deixa de passar, e isso faz falta para a gente, porque poderíamos estar gastando também na saúde, como em outras também, outras necessidades, outras carências, né? E aí depois vem a parte do meio ambiente. Como é triste a gente ter que pagar mensalmente multas para a CETESB, né? Porque a gente não faz a lição de casa, mas a gente paga para o Estado uma coisa que o Estado deveria estar nos ajudando a resolver o problema também do meio ambiente. Hoje nós estamos aí apertados, onde nós vamos colocar o lixo que se produz diariamente? Nós não temos sequer uma forma prática, inclusive dos aterros, das coletas de lixo. Como é que nós vamos desenvolver um trabalho de coleta seletiva se a gente não consegue sequer reformar a frota que coleta o lixo comum, né? Então, são coisas práticas que dá para resolver. O doutor Mário Carneiro falou aí o problema que se gasta muito em combustível transportando o paciente, né, ajudando eles até às vezes levar eles a óbito, seja no acidente de trânsito ou até mesmo pelo transporte indevido para uma pessoa que já está carente, né, de saúde, sendo que esse recurso poderia estar sendo investido em leitos, em estruturas. Então, eu acho que falta realmente, às vezes, um direcionamento. O Estado tem pouco recurso? Tem, mas, infelizmente, o direcionamento do recurso também é mal direcionado. E aí a gente fica, desculpe o termo, igual o cachorro correndo atrás do rabo e não anda em lugar nenhum. Então, esse momento das pessoas serem ouvidas é importante, sim, né? Nós falamos aí da necessidade de asfalto nas estradas, isso, aquilo. É importante, muito importante asfalto. O sonho nosso dessa Raposo Tavares, que eu sou tão otimista que eu acredito que vai sair agora em 2018, mas é uma novela que os deputados, principalmente o deputado Giriboni, vem brigando há muitos anos, e eu espero que realmente saia para 2018, né? Porque a necessidade de todos os municípios que estavam aqui presentes, por essa Raposo Tavares, que está correndo o risco de levar mais pessoas à morte por problemas de acidente, né? Mas, fora isso, nós também temos que ver, como o vereador Marcos Silvério colocou e outros colocaram aqui, que tem que se entender o seguinte: não dá para asfaltar, e nós sabemos disso, não dá para asfaltar todas as rodovias, as estradas do município.
mas dá sim para investir um pouco mais em equipamento, em maquinário e tecnologia para fazer com que as estradas de terra sejam melhores recuperadas, sejam melhores utilizadas em termos de recurso, porque realmente não é só jogar cascalho e terra que a chuva no dia seguinte vai levar embora. E é dinheiro que já não tem gasto de forma indevida, né? Então é importante isso. Foi colocado também a parte aí de saneamento. Se não dá para levar um saneamento de igualdade, vamos ver esse projeto que a Secretaria de Recursos Hídricos colocou em Itapetininga, que nós temos um monte de moradores pedindo também para ter na casa dele, que são de fossas sépticas. Então, nós temos que fazer o arroz com feijão. Diz assim, que se você não tem como comer filé mignon, comer um bife, come bem um ovo frito bem feito, que também é proteína. É importante que a gente analise o seguinte, não dá para a gente fazer o melhor, vamos fazer o bem feito com o pouco que temos. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui. É triste a gente saber que o problema é real, é do governo federal, é do governo estadual, é também do município, mas eu acho que esse momento que nós estamos sendo ouvidos, né, é um momento que realmente a gente espera que seja bem registrado e que a gente esteja aqui à disposição e que a próxima vez que o pessoal da Assembleia quiser vir aqui ou nos chamar para irmos até lá para debater isso daí, e não só uma vez por ano, mas durante toda a gestão, nós nos colocamos à disposição, né? Então eu gostaria de agradecer a presença de todos, volto a reforçar novamente, em especial aquelas pessoas que não têm vínculo nenhum com o poder público, com funcionalismo, coisa nesse sentido, porque só dessa forma é que realmente vocês vão ser reconhecidos dignamente, porque ouvidos vocês são. Agora nós temos que correr atrás e brigar por esse resultado. Obrigado a todos, obrigado à comissão da Assembleia, obrigado ao doutor Ulisses. Itapetininga, em nome da prefeita Simone Marqueto, está de portas abertas a todos vocês. Nós somos realmente uma cidade, um povo de coração aberto, mas dói um pouquinho o coração às vezes, a gente vê muitas pessoas batendo na porta, querendo alimento, querendo saúde, querendo um monte de coisa, principalmente querendo emprego. Mas eu volto a dizer, recebemos recentemente comitivas de empresas para ver se Itapetininga é uma cidade para se instalar. E eles colocam claramente que saúde, certo? Mobilidade urbana, né? Meio ambiente, educação e segurança. É isso que faz com que eles se instalem em Itapetininga. E, infelizmente, nós não estamos, nem a região está preparado para receber essas empresas. Para isso, nós precisamos que o governo olhe com bons olhos, né, para que a gente melhore um pouquinho o nosso IDH, né, principalmente a parte de dignidade. Muito obrigado. Nós observamos, ontem nós participamos da audiência pública em Itapeva, que os problemas são regionais, se somam, uma cidade mais, outra menos, mas praticamente são os mesmos. Eu gostaria de ressaltar um fato que aconteceu conosco de Itapeva. Eu assumi a Assembleia, eu era suplente em janeiro. A minha primeira audiência em fevereiro foi na Superintendência do IANSP. Eu atendo o IANSP Itapeva há quase 40 anos, desde que a Santa Casa fez o convênio. Eu estou em Itapeva segunda e sexta, eu atendo o IANSP. Então, muito triste a gente ver o paciente esperar 6 meses para um ultrassom, uma tomografia, quando consegue. Cirurgia eletiva, um sonho inatingível. Então, e o teto que nós tínhamos, também eles impõem teto, se gasta mais, não recebe. Entende? Na nossa audiência, nós conseguimos um compromisso do superintendente que reajustaria em cerca de 25% o nosso teto. Nós passaríamos, acho que, 90 mil para 120 mil. Voltamos relativamente felizes porque alguma coisa ia melhorar. Mas o descaso é enorme. Foi prometido para abril, não sei se porque era 1º de abril, mas até hoje não aconteceu nada. Então, o descaso é muito grande. A luta da gente nem sempre, às vezes, surte efeito, porque não ressoam os nossos pedidos também lá em cima. Tá? Como assim, um apanhado geral desta audiência, as demandas foram as seguintes: a saúde, 20%, educação, 13%, outros,
Agricultura, segurança, turismo, funcionalismo e habitação, 9%. Muito obrigado a todos. Foi uma satisfação muito grande ter estado aqui esta manhã e só posso agradecer e desejar sucesso para todos vocês. Final da 10ª audiência pública do Orçamento 2018. A todos e a todas, nosso muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Para você que está em casa, continue acompanhando a programação da TV Alesp. Dentro de instantes, Jornal da Assembleia. Jorge Machado falando do plenário da Câmara Municipal de Itapetininga.